A paz do Senhor, irmãos. Amém. É um prazer estar aqui nessa casa. É uma honra para mim estar com os irmãos, para poder ministrar a palavra do Senhor. Essa é uma família abençoada, uma família que eu admiro muito. Que Deus abençoe a vida do bispo, da bispa, de toda a sua família. Vocês são uma bênção. Como é difícil a gente encontrar uma família que serve a Deus, né? Como é difícil a gente ver todos os seus filhos no altar de Deus. E isso é honroso demais, irmãos. Eu quero glorificar a Deus de verdade por estar aqui. É uma honra para mim. Deus abençoe. Está aqui junto comigo a minha irmã, evangelista Lília. A minha esposa não pôde vir. Meu bebezinho de um aninho e pouco já está gripadinho por causa desse tempo. Aí veio o outro, de 8. O Rian. O Rian veio. Pai, eu quero ir. Filho, fica aí ajudando a mamãe. Não, eu quero ir. Tá querendo aprender, né? Os caminhos do papai. Que Deus abençoe, irmãos, a vida de cada um. Amém? Eu quero louvar a Deus pela palavra que o Senhor me deu. Abram a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 3. Nós vamos mergulhar aqui na palavra do Senhor. Quantos acreditam que a palavra do Senhor ela é poderosa? Quantos acreditam que ela tem poder para esquadrinhar o coração do homem? A palavra de Deus ela é isso, irmãos. Ela é como uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir as intenções do coração do homem. A palavra de Deus hoje ela vai entrar em nossos corações e nós vamos ser recalcitrados, nós vamos ser cheios da presença do Senhor. Amém, irmãos? Quando nós falamos a respeito de mergulhar na palavra, nós automaticamente lembramos do profeta Ezequiel, da sua passagem no livro de Ezequiel, número 47, que ele vai 1000 côvados nos joelhos, nos artelhos, nos lombos. Então eu quero falar a respeito da vida desse profeta, que eu tenho certeza que é bem atual para as nossas vidas hoje. Amém? Livro de Ezequiel, capítulo de número 3, diz assim: Então me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. Abri então a minha boca e ele me fez comer aquele rolo. E então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e ele era doce como mel na minha boca. Então ele me disse, filho do homem, vai à casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Portanto, tu não foste enviado a um povo de um idioma estranho e de linguagem difícil, mas a casa de Israel. Nem foste enviado a um povo de língua incompreensível e difícil, cujas palavras não podes entender. Mas, se aqueles povos eu te enviasse, certamente te escutariam. Mas a casa de Israel não quererá te ouvir, porque não quer me escutar, pois toda a casa de Israel é de dura cerviz e de um coração obstinado. Eis que te dou um rosto tão firme como o rosto deles, e uma testa tão dura como a testa deles. Fiz a tua testa como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, nem desmaies diante da sua forma de olhar, porque são casa rebelde. Versículo de número
14. Então me levantou o Espírito e me levou, e eu fui com amargura e na indignação do meu espírito, pois a mão do Senhor Jeová era forte sobre mim. Então imediatamente fui ter com eles, que eram de Tel Abibe, exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e me sentei onde eles estavam assentados, e permaneci atônito entre eles por 7 dias. Amém? Podem tomar esse assento, em nome de Jesus. Queridos, nós sabemos que nós não estamos vivendo dias bons. Nós sabemos que estamos vivendo dias penosos, dias difíceis sobre toda a terra. Devido a essa pandemia, todos nós sabemos quantas pessoas já sofreram, quantas pessoas já se foram por causa dessa doença. E como a igreja hoje ela tem sido o alvo de Satanás. Porque nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades no reino espiritual, irmãos. Nós precisamos entender que nós estamos aqui não somente para sermos cheios da presença de Deus, não apenas para nós sermos curados das nossas enfermidades, não apenas de nós recebermos uma bênção do Senhor e testemunharmos diante das pessoas, não. Nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos nos posicionar e nós precisamos contra-atacar o inferno. Amém? Porque o próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E nós somos a igreja de Cristo. Nós somos os comportores da palavra de Deus. E nós automaticamente somos o alvo de Satanás. Satanás, ele não quer ver você feliz. Satanás, ele não quer que você e sua casa cresçam. Satanás, ele não quer que você desenvolva na sua igreja, que você desenvolva espiritualmente. Satanás quer realmente que você seja manipulado por ele, ou até mesmo ser enganado por ele. E a igreja hoje, ela está sendo o alvo do diabo. A igreja hoje, ela está indo a passos largos ao inferno. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi a respeito desse grande homem, o profeta Ezequiel. Nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele era para ser um sacerdote. Ele era filho de sacerdote. O chamado dele era para se tornar um sacerdote. Era para ele sacrificar a favor do povo de Israel. Era para ele simplesmente ficar dentro do templo, fazendo todos os rituais que um sacerdote faria. Mas Deus, ele tinha um chamado para a vida de Ezequiel, um chamado de profeta. E eu quero dizer nessa noite, irmãos, cada um de vocês tem um chamado de Deus. Cada um de vocês tem uma promessa que está sobre a vida de cada um de vocês. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos entender. Nós precisamos aguçar a nossa visão com relação à vontade de Deus para nós. E Ezequiel precisou passar por esse tratamento com Deus. Aqui nós vemos que Israel foi levada cativa para a Babilônia. Israel foi levado junto com o exército babilônico para a terra de Babilônia. E chegando lá, eles ficaram servos, ficaram escravos, devido à obstinação, devido à resistência de ouvir a palavra de Deus. Deus levantou profetas, Deus levantou homens e mulheres para pregar a palavra. Mas Israel resistiu, Israel continuou andando nos seus caminhos. Israel continuou andando segundo as vontades do seu coração, seguindo a idolatria do seu coração, servindo a outros deuses, praticando a promiscuidade, a prostituição. E hoje, a igreja vive assim. Hoje a igreja não ouve mais a palavra de Deus. Hoje, se um profeta se levanta hoje para falar a verdade,
Esse profeta totalmente é acusado, ele é perseguido, caluniado, por simplesmente dizer a verdade. Se nós nos posicionarmos apenas para proteger a nossa família, eu tenho um filho de 8 anos, se eu falar a respeito de coisas contra as leis que estão sendo instauradas, contra as leis que estão querendo ser colocadas no Brasil, eu serei perseguido. Por quê? Porque eles não querem mais os princípios de Deus. As pessoas não querem mais obedecer à vontade de Deus. E o diabo, irmãos, está cada dia ganhando território. Eu quero dizer, irmãos, que o diabo já perdeu, já é falido. Satanás, ele não tem como mais vencer, mas por ele saber disso, ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. E Ezequiel entendeu isso. Ezequiel, quando ele estava no capítulo 1, do versículo 1, diz assim: eu me encontrava entre os exilados na margem do rio Quebar, que os céus se abriram e eu tive visões da parte de Deus. Irmãos, eu quero te dizer nessa noite, que ainda que nós estejamos no meio dessa tribulação, ainda que nós estejamos no meio desse turbilhão, ainda que nós sejamos perseguidos, ainda que nós somos caluniados, ainda que nós sejamos a minoria, mas nós somos a maioria com Deus. Se você estiver afiado com Deus, você vai receber visões de Deus. Deus, ele precisa encontrar em você o espaço. Deus, ele precisa encontrar em você a vontade, a indignação, assim como ele encontrou na vida de Ezequiel. Ezequiel estava no meio dos exilados, só que ele sabia que o lugar dele não era ali. Ele sabia que ele estava diante de um juízo de Deus. Deus derramou juízo sobre o povo de Israel, e ele estava ali sofrendo junto com eles, e ele sentiu uma indignação, ele não aceitou estar ali, e automaticamente Deus, ele começa a dar visões para Ezequiel. Eu quero dizer nessa noite, se você se sentir indignado, se você começar a não aceitar as coisas desse mundo, se você começar a se posicionar, se você começar a buscar a presença de Deus, a palavra do Senhor, se você começar a se santificar, se você começar a orar, Deus, ele vai começar a te dar visões, Deus, ele vai começar a entregar visões, ele vai passar o propósito que ele tem para você. E nós precisamos disso. Nós precisamos buscar em Deus força para nos posicionarmos. E Ezequiel, ele recebeu visões no meio da Babilônia. Ainda que nós estamos passando por dificuldades, nós vamos receber visões de Deus. Nós vamos ter um contato direto com Deus. Irmãos, não aceite o que o diabo está tentando colocar na igreja, não aceite o que o diabo está querendo colocar no Brasil. Nós precisamos nos posicionar como profetas, nós precisamos de verdade buscar em Deus essa autoridade. E Deus, ele foi liberando sobre a vida de Ezequiel, ele foi mostrando toda aquela visão. Ele mostrou o seu trono, mostrou os seus querubins, ele mostrou toda a sua glória para Ezequiel. E no versículo 28 diz assim: assim era o esplendor ao seu redor, como o arco celeste que aparece nas nuvens nos dias de chuva. Assim era o aspecto da imagem da glória do Senhor Jeová. Ao contemplar aquela visão, caí com o rosto em terra, mas ouvi a voz de quem falava. Irmãos, todas as vezes que nós recebermos uma visão de Deus, todas as vezes que nós tivermos um contato direto com Deus, todas as vezes que Deus, ele se aproximar de você e revelar aquilo que ele tem para você, aquilo que ele tem com a sua igreja, nós não vamos suportar, irmãos. Ezequiel não suportou, ele caiu com o rosto em terra, mas ele ouvia a voz de quem falava.
Então a voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aleluia. Hoje é noite, irmãos, de Deus aguçar a sua visão. Hoje é noite de Deus aguçar os seus ouvidos. Hoje é noite de você despertar desse sono. Você precisa sair desse sono, dessa rotina. A rotina está te consumindo. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp, as suas coisas da vida está te consumindo, está te roubando do propósito. E eu vim aqui como profeta para te alertar. Eu quero que você acorde, eu quero que você se levante. Porque a Bíblia diz que quando Ezequiel, e eu vi a voz, e ele disse assim: põe-te em pé e falarei contigo. Nós precisamos nos colocar de pé. Ou seja, Ezequiel, você precisa se posicionar, Ezequiel, diante de mim. Ezequiel, levanta daí, levanta o seu rosto daí, levanta-se, coloque de pé, que eu falarei contigo. Nós precisamos nos levantar espiritualmente. Nós precisamos estar preparados. Porque a Bíblia diz que nós somos um exército. Nós somos um soldado alistado para a guerra e que não se embaraça com as coisas dessa vida. O próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, é um chamado de Deus para nós. Não há mais tempo da gente perder tempo. Não há mais tempo da gente ficar se perdendo com as coisas desse mundo. E Deus precisa usar alguém. Deus precisa usar a tua voz, a tua boca. Não é somente aqui, 2 horas de culto. Não é somente aqui, não é porque eu estou aqui pregando que eu estou manifestando o meu ministério, a vontade de Deus. Não é só aqui. Nós precisamos, bispo, é em todo lugar, aonde você for, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você pode exercer o ministério profético, você pode exercer o seu ministério. Aleluia. E o diabo, ele tem que ficar furioso com você mesmo. O diabo, ele não pode aguentar você. Ele tem que realmente bater em retirada. E Deus, ele derramou essa autoridade sobre a igreja não está acordada para isso. Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum dano lhe fará. Aleluia. Irmãos, se vocês entenderem a autoridade que Deus deu para a igreja, através da palavra, é muito forte. Você consegue mudar o destino do seu filho. Você consegue mudar a história da sua casa. Você consegue mudar a história da sua família. Se você profetizar, se você buscar em Deus. Aleluia. E no capítulo 2, o versículo 3, disse assim: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os seus pais transgrediram contra mim, até ao dia de hoje. Olha que forte. Quando Deus dá visão para Ezequiel, Ezequiel se prostra diante de Deus. Ezequiel mostra a sua debilidade, as suas fraquezas. Deus fala para Ezequiel: se coloque de pé, põe-te de pé que eu falarei contigo. Deus, ele começa a falar a Ezequiel: Ezequiel, eu te escolhi. Ezequiel, eu te chamei para pregar a verdade, a casa rebelde. E Ezequiel, ele começa a ouvir aquilo. E aqui Deus diz: eu te enviarei, filho do homem. Quando Deus se refere a Ezequiel como filho do homem, ele mostra a sua debilidade, ele mostra a sua humanidade para Ezequiel. A nossa humanidade. Por mais, Ezequiel, que eu vou te enviar, por mais que eu te escolhi, por mais que eu tenha a minha presença sobre a tua vida, você é filho do homem.
você é homem, você é fraco. Ou seja, não se ensoberbeça com aquilo que eu vou te dar. E quantos hoje estão assim? Quantos hoje esqueceram que foram resgatados por Cristo? Quantos hoje esqueceram do que Deus fez? Deus resgatou a pessoa do lamaçal do pecado, tirou das garras de Satanás. E hoje a pessoa, por ter um cargo, a pessoa por ter uma unção, a pessoa por cantar bem, por pregar bem, a pessoa, ela se ensoberbece, ela esquece que também é carne. Eu quero te dizer nessa noite, ainda que Deus te use, ainda que Deus te levante, ainda que você profetize, ainda que você ganhe muitas almas, você é filho do homem, você é mulher, você é limitado, você é totalmente dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes. E quanto mais a gente mostra essa dependência, quanto mais a gente fala, Senhor, eu não sou nada, mais Deus vai nos usar, mais Deus vai nos capacitar, mais Deus vai nos levantar. Essa limitação, ela foi colocada em nós. E nós precisamos entender isso. Nós somos carne, irmãos. Não adianta a gente querer ganhar nossa família querendo ser melhor. Não adianta a gente querer arrotar a santidade. Nós somos falhos, nós somos limitados. Mas a palavra de Deus diz, somos como vasos de barro, mas carregamos algo precioso dentro de nós, que é a presença de Deus. Aleluia. Você é comportor da presença de Deus. Você carrega a glória de Deus. Não deixa o diabo te menosprezar. Ainda que você é vaso de barro, não deixa o diabo te menosprezar. Você tem algo de valor aí dentro. Deus te chamou para fazer a diferença para essa geração. E Deus, ele começou a trabalhar no caráter de Ezequiel. Aqui no capítulo 2, do versículo 10, ele diz assim, e ele abriu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam lamentações, suspiros e ais. Irmãos, os dias são maus. Nós não devemos nos apegar com essa terra. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele foi aos céus preparar moradas para cada um de nós. Ele foi preparar moradas para cada um de nós. Ou seja, tira os seus olhos dessa terra, porque vão vir suspiros e ais e lamentações. Essa pandemia, quantos estão se lamentando? E hoje você está aqui com saúde, com vida. Mas saiba de uma coisa, se nós estamos aqui ainda, é porque nós precisamos cumprir com um propósito. É porque nós precisamos ainda fazer algo por esses que ainda estão perdidos. Irmãos, se nós não formos intercessores, jamais Deus vai nos usar como profetas. Não adianta ficar profetizando, não adianta ser o dono da verdade, não adianta ficar exortando, se você não interceder, se você não sentir essa necessidade, se você não chorar junto com os que choram. E você foi colocado nesta igreja para fazer a diferença. Aleluia. Você precisa chorar com os que choram, você precisa clamar pela igreja, você precisa clamar pelas pessoas, por almas. Você precisa sentir isso, essa indignação. Aleluia. A Bíblia diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aleluia. Nós precisamos sentir essa fome e sede. Mas
está sendo tão normal. O diabo está colocando, normalizando as coisas. Estamos vendo um morador de rua passando necessidade, já não fazemos mais importância. Vemos a prostituição nas escolas, já não damos mais importância. Já vemos as coisas na televisão, já assistimos qualquer coisa para dentro da nossa casa. E não damos mais importância, não temos mais temor. Aleluia! Deus, Ele quer mudar você hoje, irmãos. Deus quer mudar a nossa estrutura aqui hoje. Deus quer transformar a nossa mente, arrancar tudo aquilo que não provém, toda a fortaleza que o diabo tentou colocar na nossa mente, hoje vai ser destruído pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder para isso. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela vai derrubar essas fortalezas do diabo. E nós precisamos disso. Se você não sentir a dor dessa geração, Deus nunca vai usar você para essa geração. Você precisa ter um coração de sacerdote. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Deus poderia ter chamado Ezequiel como chamou Jeremias. Logo no começo, Jeremias era jovem, mas não. Deus, Ele chamou Ezequiel após os 30 anos como profeta, porque ele precisava ter um coração de sacerdote. Aleluia. O sacerdote é aquele que ia para a presença de Deus a favor do povo, um intercessor. E você nunca vai conseguir mudar essa geração, mudar as pessoas, se você não ir buscar em favor da sua família. Se primeiro você não tiver um coração quebrantado com a sua família. A nossa família hoje está dentro de casa, precisando de uma palavra, e nós não estamos dando. Aleluia. Cadê os cultos, irmãos, na nossa casa? Os cultos nos lares? Deus permitiu essa pandemia, nos colocou dentro de casa. E cadê? E cadê essa unção, essa graça, esse fluir? Pelo contrário, a gente parou de frequentar mais a igreja, a gente foi enfraquecendo mais. Não, Deus, Ele queria que você se voltasse para a sua casa, voltasse para a sua família, começasse a olhar aonde o inimigo quer atacar os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. E você precisava enxergar isso e buscar em Deus a autoridade. Mas a gente foi se enfraquecendo. Hoje eu vou para o culto, amanhã não. A pandemia. Até quando a gente vai ficar falando da pandemia? E nós precisamos entender que Deus, Ele usou Nabucodonosor, rei da Babilônia, um servo cruel, um servo mau, para tratar com o seu povo. Deus usou ele para tratar com Israel, para que Israel pudesse voltar a Deus. E ainda Deus é misericordioso, que leva Ezequiel no meio dos cativos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí chegamos no capítulo 3. Diz assim: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Deus veio falar: come desse rolo, Ezequiel. Come desse rolo. Come desse rolo, Ezequiel. Come desse rolo. Come desse rolo, irmãos. Come desse rolo. Se alimenta desse rolo. Porque eu vou usar vocês para mudar essa geração. Eu vou usar vocês para mudar a história da sua família. Eu vou usar vocês para mudar a história do bairro, aqui do João Amar, do Jardim Tremembé. Eu vou usar vocês. Aleluia! E Ezequiel comeu do rolo, e ele disse: come o que achares, ou seja, aquilo que eu te revelar, Ezequiel, vai comendo e vai entendendo.
Entenda daquilo que eu vou te dando, tudo aquilo que você come tem um efeito na sua vida, ou para bem ou para mal. Não adianta se a gente vir na IBD, vir em todos os cultos, comer do rolo, ouvir a palavra e não gerar nada em nós. Verdade, Jesus. Nos tornaremos inchados e não vamos usar disso. E Ezequiel teve que comer do rolo para ele falar. E a Bíblia diz que era doce como mel na minha boca. A palavra de Deus, ela é doce. Quando a gente se alimenta da palavra, ela é doce, ela é agradável ao nosso paladar, ela nos dá força, ela nos dá vigor, ela nos fortalece. A palavra de Deus é isso. Mas quando nós descemos as nossas entranhas, quando a palavra desce, quando a palavra começa a gerar em nós, ela é um pouco amarga, irmãos. Porque ela começa a trazer um turbilhão aqui dentro de nós. Ela começa a mexer dentro de nós. A gente começa a se sentir indignado com as coisas desse mundo. E como é difícil a gente pregar. E como é difícil a gente passar aquilo que a gente recebeu do Senhor. Irmãos, tem sonhos que Deus me dá, bispo, que é muito forte. Com relação ao fim dos tempos, uma palavra profética, e eu preciso acordar de madrugada e anotar aquilo, porque senão de manhã eu esqueço. Porque a nossa carne, ela sufoca a revelação de Deus. O problema, irmãos, é a nossa carne. O problema é essa carne aqui, ó. Porque se você andar no Espírito, o próprio Jesus disse: ei, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se vocês andarem em Espírito, vocês vão estar sempre prontos a fazerem a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos andar em Espírito, porque essa carne sufoca aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para revelar para a igreja, aquilo que Deus tem para a nossa casa. E nós precisamos usar dessa autoridade. Nós precisamos botar isso em prática. E quando Ezequiel, abram a Bíblia em Isaías capítulo de número 5. Olha o cenário que está. Rapidamente para mim finalizar. Isaías capítulo de número 5. Versículo de número 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, daqueles que tornam o amargo em doce, e o doce em amargo. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, e daqueles que são prudentes em sua própria opinião. Ai daqueles que são feitos heróis para beber vinho, e dos homens valentes que misturam bebidas fortes. Ai daqueles que justificam o ímpio mediante recompensa, e negam a justiça ao justo. Olha o cenário que nós estamos vivendo, irmãos. Hoje, aquilo que é correto se tornou errado. Se tornou o bem ao mal, ai daqueles. Ou seja, Deus ele está impetrando juízo sobre a terra, sobre aqueles que se deturpam a justiça, sobre aqueles que se corrompem com as coisas desse mundo. E nós precisamos entender isso. Aleluia. A unção de Deus está sobre as nossas vidas hoje, irmãos. A unção de Deus está sobre a sua casa hoje. E eu profetizo isso, que a partir de hoje você vai se levantar diferente. Que a partir de hoje você vai se colocar na posição com Deus. Que a partir de hoje você vai levantar nas madrugadas em prol da vontade de Deus para a sua vida.
que a partir de hoje você vai mergulhar na palavra. A partir de hoje, Deus ele vai tomar você. Eu quero que Deus ele te tome, é isso mesmo. Eu quero que o Espírito Santo te deixe incontrolável. Para onde você andar, você fale de Jesus para as pessoas. Você não tenha vergonha de falar do amor de Deus. Você não tenha vergonha de falar da palavra do Senhor. Porque o próprio Deus disse: aqueles que não me negarem, eu não negarei no reino dos céus. Então Deus ele vai te usar, irmãos, a partir de hoje. Eu vim como profeta para falar essa palavra ao seu coração. Deus vai te levantar no meio dos cativos. Deus ele vai te levantar nesse meio de tribulação, nessa dificuldade, nessa corrupção que o mundo está vivendo. Deus vai te levantar como homem e mulher de Deus, e você vai ganhar almas para Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ezequiel no capítulo 9 diz que ele teve uma visão e diz que um homem com um tinteiro saiu andando pela cidade e marcava aqueles que suspiravam, marcavam as suas testas, aqueles que gemiam e suspiravam. Irmãos, nós precisamos de uma igreja intercessora, nós precisamos de gente que interceda, que ore, que busque. Irmãos, como eu falei no começo do culto, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados, e essa guerra é espiritual. Nós precisamos orar, nós precisamos guerrear no reino das trevas, nós precisamos enfrentar em oração e intercessão. E Deus ele vai marcar a testa, Ele vai guardar aqueles que oram, que intercedam, que têm um coração quebrantado. Senhor, eu não aceito a corrupção nesse mundo. Senhor, eu não aceito a minha igreja estar se corrompendo. Eu não aceito a prostituição entrar na igreja. Eu não aceito as drogas na minha casa. Eu não aceito a promiscuidade na minha família. Eu não aceito a glutonaria, a bebedice na minha casa. Nós precisamos entender isso. Senão o nosso evangelismo, o nosso evangelho, a Bíblia diz: se nós perdermos o sal, formos insípidos, seremos pisados pelos homens. Você já pensou, irmãos? Cristo morrer na cruz por você. Eu quero que você olhe para o sacrifício dele naquela cruz, a dor que ele sofreu, a renúncia que ele teve. Ali no Getsemane ele suava gotas de sangue, ele sofria ali. Ele disse: Pai, se possível, tira de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele sentiu dor, irmãos, ele temeu ali, por mim, por você. E o que estamos fazendo com a palavra de Deus? Quantos estão deturpando a palavra de Deus? Quantos estão pregando mentiras no altar? Quantos estão ensinando pessoas a se tornarem ricas, a se tornarem bem-sucedidas, e não ensinam com relação à salvação, não ensinam com relação ao ministério. Verdade, Deus. A vontade de Deus sempre vai ser contra a nossa carne, irmãos. Sempre vai ser difícil, sempre vai ser resistente, e nós precisamos romper isso. E Ezequiel teve que romper, irmãos. Ezequiel ele se rompeu, e no capítulo 3 ele diz assim: então me levantou o Espírito e me levou, e fui com a amargura e na indignação do meu espírito, pois a mão do Senhor Jeová era forte sobre mim. Capítulo 3, versículo 15. Então imediatamente fui ter com eles, que era de Tel Abib, exilados que habitavam junto ao rio Quebar, e me assentei onde eles estavam assentados, e permaneci atônito entre eles por 7 dias.
A Bíblia diz no versículo 17: Filho do homem, eis que eu te designei como atalaia para os filhos da casa de Israel. Quando ouvires alguma palavra da minha boca, os advertirás como da minha parte. E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não advertires, a fim de que se aparte dos seus maus caminhos, e assim salve a sua vida, tal ímpio morrerá pela sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei das tuas mãos. É muito sério, irmãos. É muito sério. A palavra de Deus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo, amém? Nós queremos buscar a presença de Deus a cada dia, amém? Mas juntamente com isso vem um peso de responsabilidade. Toda a igreja de Cristo estabelecida na terra tem um peso de responsabilidade. E a igreja precisa alcançar essa maturidade. A igreja precisa buscar essa maturidade, essa responsabilidade. Aqui, Deus usava Ezequiel para falar. Mas se Ezequiel se Ezequiel não falasse, não profetizasse, aquele homem morreria pelo seu mau caminho, mas o sangue será requerido das suas mãos. Será que hoje você não tem sangue nas suas mãos? Será que hoje nós não temos sangue nas nossas mãos e queremos construir para Deus? Será que não existe pessoas que nós precisamos falar a verdade? Será que não existe pessoas que nós precisamos orar incessantemente? Porque esse filho aqui que eu tenho, irmãos, é a herança do Senhor. E eu vou ter que dar conta. Eu vou ter que falar o que eu fiz com meu filho. O que eu ensinei para ele. E se ele se perde do caminho, o sangue vai estar nas minhas mãos, irmãos. É um momento da gente se refletir. Eu vim aqui hoje para a gente refletir mesmo, gerar esse impacto em nossos corações, para a gente acordar, a gente quer mergulhar na palavra, a gente quer realmente ser cheio do Espírito Santo, mas não somente aqui para rodar, para sentir alegria, sair daqui leve, sair daqui cheio de esperança, e chegar no outro dia de manhã, tudo a mesma coisa. Não. Deus vai levantar você, irmãos. Deus vai levantar uma geração santa. Deus vai levantar uma geração diferente. Ainda que nos momentos de dificuldade, bispa, ainda que esteja passando por tribulações aqui nessa terra, Deus sempre levantou reformadores. E esse é o momento. Agora é a hora de levantar verdadeiros adoradores. Esse é o momento, irmãos. Aproveita essa oportunidade. Um dia Israel estava sendo perseguida por causa do gigante Golias. Vê se algum de vocês aí tem alguém que possa me enfrentar. No momento daquele de medo, no momento daquele de dificuldade para Israel, se levantou um menino. O menino se levantou, irmãos. O menino que tinha vencido leão e urso no secreto. Aleluia. Deus vai usar você quando você vencer o seu secreto, quando você vencer as suas pequenas dificuldades, quando você vencer as suas guerras interiores, quando você vencer os seus leões e os seus ursos. Deus vai te colocar na frente da batalha. Aleluia. E esse é o momento, irmãos. Eu creio, ainda que esteja essa dificuldade toda, Deus vai nos levantar para falar a palavra de Deus. Deus vai nos levantar para falar a mensagem do Evangelho. Pessoas que vão estar com o coração quebrantado, sem esperança nenhuma, nós vamos chegar. Nós temos a esperança. Nós temos a esperança. Pessoas que vão estar chorando, eu não sei o que eu faço. Ai, minha família morreu, meus filhos morreram. Ai, estou passando por dificuldade. Nós vamos ter uma palavra de esperança para eles. E é isso. Mas saiba de uma coisa.
a mensagem nunca é maior, nunca é menor. Perdão. A mensagem, ela sempre será maior que o mensageiro. Aleluia. A palavra de Deus, ela sempre vai ser maior do que o profeta. E quando você carregar a palavra de Deus de verdade no seu coração, você vai ver a mudança que vai acontecer à sua volta. Porque quando nós carregamos a palavra de Deus, bispo, quando de fato a palavra de Deus desce como um mel, mas ela é amarga no nosso ventre, ela gera algo à nossa volta. E nós vamos vencer isso, irmãos. Eu profetizo isso sobre a sua vida, que a partir de hoje, todas as vezes que você buscar o Senhor, todas as vezes que você descer na presença de Deus, todas as vezes que você lê a palavra do Senhor, mesmo que seja um versículo, essa palavra vai entrar dentro de você, vai te trazer força, vai te trazer vigor, vai te trazer ânimo, e você vai fazer a diferença nessa terra. Você vai fazer uma transformação, você vai gerar impacto aonde você andar. As pessoas vão ver, meu Deus, como você está diferente. É a glória de Deus sobre a tua face, irmãos. É isso que Deus quer, uma igreja viva, uma igreja avante, uma igreja destemida, uma igreja profética, uma igreja apostólica. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite que eu quero orar. Aleluia. Glória a Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Nós estamos na Tua casa, Pai. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nós ouvimos, meu Deus, a respeito dos Teus oráculos, a respeito, Senhor, meu Deus, do temor que nós devemos ter, a respeito com relação ao nosso posicionamento, meu Deus. Ah, Espírito Santo, que assim como o Senhor fez com Ezequiel, assim como o Senhor levantou esse homem para profetizar, Pai, assim, meu Deus, como o Senhor deu força quando ele comeu daquele rolo, Pai, assim como Ezequiel, meu Deus, teve visões do Senhor, os céus se abriram. Ah, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abrir, Senhor, os céus ao nosso favor, que nós possamos ter visões do Senhor, que nós possamos ver, Senhor, o impossível, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, oh, aleluia, Jesus. Ah, Senhor, meu Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, pois a Tua voz, Senhor, ela é sensível, ela é doce, suave, Pai. Quando nós ouvirmos a Tua voz, nós possamos compreender que é o Senhor, nós possamos obedecer, Jesus. Assim, meu Deus, como Elias ouviu a Sua voz suave dentro da caverna, ah, Senhor, meu Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz. Sim, Jesus, levanta, Senhor, esse povo, Pai. Levanta esse povo, Senhor, meu Deus, com força e autoridade. Ah, Senhor, meu Deus, levanta esse povo, Senhor, como uma igreja santa, uma igreja limpa, imaculada, a noiva, Senhor, que o Senhor se espera, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, uma noiva, Senhor, meu Deus, que te agrade, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Eu profetizo, Senhor, meu Deus, nessa noite, a falência do diabo sobre a vida dos meus irmãos. Eu profetizo, Senhor, meu Deus, que toda armadilha forjada do Satanás, Pai, contra a vida dos meus irmãos hoje, caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que haja, Senhor, meu Deus, o fluir da Tua presença, que haja o fluir da Tua glória, Senhor.
Ah, Senhor meu Deus, assim também, Pai, como Ezequiel foi levado, Senhor meu Deus, naquele rio. Ah, Senhor meu Deus, assim como ele foi, Pai, caminhando, Senhor, 1000 côvados. Ah, Senhor, e aquela água foi subindo até o seu corpo, Pai. Ah, Senhor meu Deus, até que essa água o cobrisse, Senhor. Até que essa água, Senhor, dominasse a sua vida, Pai. Ah, Senhor meu Deus, que o Teu Espírito venha dominar a nossa vida. Que o Teu Espírito venha governar, Senhor, o nosso ser. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. A Tua palavra é fiel, Pai. A Tua palavra é digna de toda exaltação. Não somos nada, Senhor. Somos apenas servos Teus. Somos apenas instrumento nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje haja, Senhor, um reboliço para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aqueles que acreditam digam amém. Que as palmas louvem ao Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, irmãos. Uma honra estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Podem contar conosco. Nós somos uma família. Não é placa que nos divide. O que vocês precisarem, nós somos uma família. Amém? É um prazer servir os irmãos. Que Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.